Olá, Deus abençoe sua vida. Vamos para mais uma aula desse módulo que está sensacional, a justiça de Deus. E hoje eu quero falar sobre a justificação pela fé. Romanos capítulo 5, verso 1 e 2, a palavra do Senhor diz assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Gálatas capítulo 2, verso 16, o apóstolo Paulo também escreve: Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei. Ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei ninguém será justificado. Eu quero ler um terceiro texto que está na carta aos Filipenses, capítulo 3, verso 9. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Então hoje eu quero falar sobre a justificação pela fé. A justificação, ela é um ato legal e gracioso de Deus. Chegamos até aqui, você consegue ter esse entendimento. Então a palavra justificação, ela vem do grego dikaio e significa declarar justo, absorver, pronunciar inocente. Então é um termo jurídico e ele não é emocional, ele é jurídico. E isso é importante. Por quê? Porque é a realidade de quem nós somos, da nossa condição. Então, não é Deus fazendo de conta. Não. Não é Deus fazendo de conta que o pecador é justo, que você pode ser declarado justo. Não. Mas é Deus declarando legalmente o pecador justo por causa da obra perfeita de Cristo. Wayne Grudem, na sua teologia sistemática, ele diz assim: justificação é um ato instantâneo de Deus pela qual ele declara nossos pecados perdoados e a justiça de Cristo pertencendo a nós. Então a justificação, vamos repetir aqui, Wayne Grudem, a justificação é o ato instantâneo de Deus, então não é algo futuro, é instantâneo, pela qual Deus declara nossos pecados perdoados. Então, é uma realidade, foi declarado, seus pecados estão perdoados. E a justiça de Cristo pertencendo a nós. Então, a justificação, ela é um ato, não um processo. Isso é importante. A justificação é um ato, não é um processo. Diferente do aperfeiçoamento. Nós estamos sendo aperfeiçoados à estatura de Cristo. Justificação não. É uma realidade, não é um processo. Ela é externa, não é interna. Ela é objetiva, ela não é subjetiva. Ela não muda imediatamente o que somos, mas ela muda instantaneamente o nosso status diante de Deus. Percebe isso? Então ela é um ato gracioso. Ela é conquistada? Não. Não. Ela é contratada? Não. Ela é comprada? Não. Ela é recebida pela graça. Então, porque Deus assim decidiu justificar o pecador. Romanos capítulo 3, verso 24 declara: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então entenda, o homem, ele é declarado justo por causa da sua fé em Cristo Jesus. Então a justificação, ela não acontece porque o homem se torna bom. Não. Mas porque ele é unido a Cristo. Então é por causa da obra de Cristo, é por causa de Cristo. Não é mérito, não é mérito. Isso vem pela fé.
Pastor, então eu preciso apenas de fé em Cristo? Sim. Então nós somos justificados não porque a nossa fé é forte, mas porque o objeto da fé, que é Cristo, e ele é perfeito. Então não é porque a minha fé é grande, é porque a minha fé, ela é em Cristo. E por causa da obra de Cristo, que é perfeita, eu sou justificado por minha fé. Minha fé em Cristo. Paulo vai afirmar assim: com força irreversível. Gálatas 2,16 ele diz: pela prática da lei ninguém será justificado. Em outras palavras, não tem uma performance religiosa. Não há rituais, não há regras, não há moralidade. Nada disso é capaz de gerar justiça diante de Deus. Então, não há nenhuma força capaz de fazer isso. Não tem, é um ato gracioso de Deus. John Stott, ele escreve assim: a fé não é mérito, é a mão vazia estendida para receber a justiça que Cristo conquistou. Olha que frase linda de John Stott. A fé não é mérito, mas é a mão vazia, porque não há nada que eu possa oferecer. Minha mão está vazia. Ela está estendida para receber a justiça que Cristo conquistou. Então a fé não é a causa da justiça. A causa é Cristo. A causa é Cristo. É o justo, Cristo. A fé, ela é apenas o instrumento pela qual nós nos apropriamos dessa obra perfeita de Cristo. Então, a fé, ela é a porta que nos conecta ao mérito de Cristo. É mérito meu, mérito seu, mérito nosso? Não, o mérito é de Cristo. Porque ele era perfeito, sem pecado, ele tinha mérito. Então, a fé, ela é a porta que nos conecta ao mérito de Cristo. Eu e você não éramos merecedores. Então, vamos entender. A fé é o meio pela qual recebemos a justiça divina. Então, a fé, ela é chamada nas Escrituras de a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Filipenses 3,9. A justiça que procede de Deus, então, procede de Deus, ela se baseia na fé. Não é uma fé abstrata, não é uma fé emocional, não é uma fé mística, mas é uma fé objetiva. Que ela está totalmente, 100%, fundamentada na obra consumada de Cristo. Quando Martinho Lutero escreve o comentário de Romanos, ele diz assim: a fé não justifica por ser uma obra, mas porque agarra Cristo como nosso Salvador. Então a fé não justifica por ser uma obra, mas porque agarra Cristo como nosso Salvador. Então a fé, ela é o canal da graça. Ela é um meio, não é a moeda de troca, ela é um meio. Ninguém pode dizer que contribuiu para a sua própria justificação. Tudo é obra de Cristo imputado a nós. E aqui está a diferença entre religião e evangelho. A religião, ela vai dizer, faça para você ser aceito. O evangelho, ele diz, creia naquele que já fez tudo por você. Vou repetir, a religião vai dizer, faça para você ser aceito. O evangelho vai dizer, creia naquele que já fez tudo por você. Então, nenhuma obra humana pode alcançar o favor de Deus. Então, todas as obras humanas, por mais nobres que elas pareçam, elas são insuficientes para comprar a justificação. Isaías 64, verso 6 diz assim: todos os nossos atos de justiça são como um trapo de imundícia. Então, o homem com essa natureza caída, lembra da aula passada, há 2 dias atrás, da queda? A natureza humana caída, ela é incapaz de gerar justiça própria. É incapaz. Por isso, Paulo rejeita a sua antiga confiança na lei. Filipenses 3, nós vimos isso aqui. E declara que deseja ser achado em Cristo,
não em sua própria justiça. Charles Spurgeon vai dizer assim: nenhum homem pode descer ao inferno se estiver debaixo da justiça de Cristo. E nenhum homem pode entrar no céu se estiver confiando na sua própria justiça. A justificação pela fé, ela é a doutrina que divide águas entre o cristianismo bíblico e todo o sistema de méritos humanos. Por isso que ela foi o grande instrumento para a reforma protestante. Então, a reforma protestante nasceu desse entendimento. Lutero chamou a justificação de articulus instantes eucadetes ecclesiae, que significa quê? Que ela é a base. Ela é a base, é ela que articula, é ela que nos liga. Então, ela é o ponto onde a igreja permanece ou a igreja cai. Se a igreja estiver fundamentada nesse entendimento, ela permanece. Se ela não tiver, ela cai. Então, se nós perdemos essa doutrina, nós perdemos o evangelho. Perdemos o evangelho. Então, a justificação, ela traz paz e ela traz acesso à presença divina. Justificação não é apenas um decreto judicial, é uma porta aberta para uma nova relação com Deus. O apóstolo Paulo vai declarar assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, aí essa parte eu gosto muito, temos paz com Deus. Então, outrora, nós éramos inimigos de Deus, mas agora nós temos paz. Paz por causa que nós fomos justificados pela nossa fé. Então, a paz com Deus não é um sentimento, é uma realidade objetiva. Nós temos paz com Ele. Então, o status do inimigo que estava sobre nós, que nos fazia ser inimigos de Deus, agora o status mudou. É o status de filho. Paulo vai continuar em Romanos 5,2 dizendo assim: o acesso a esta graça na qual agora estamos firmes. Então, a palavra acesso aqui no grego descreve alguém sendo apresentado diante de um rei, por um mediador. Então, é Cristo, ele nos pegou e ele nos apresentou diante de Deus. É isso que Cristo fez. Então, Cristo, ele é esse mediador. Carta aos Hebreus, não tem outro mediador a não ser Cristo. Então, por causa da justificação, nós temos agora a ousadia para entrar no Santo dos Santos. Hebreus capítulo 10, verso 19 ao 22. João Calvino vai dizer assim: a paz com Deus é o primeiro fruto da justificação. A alma que foi absolvida pode se aproximar confiantemente, pois Deus não tem mais nada contra ela. Então, a justificação vai trazer paz com Deus, acesso à graça, esperança da glória, segurança eterna, identidade de filhos. E nada disso, nada do que eu disse aqui pode ser conquistado por mérito. Tudo isso é recebido pela fé. Então, a justificação pela fé é o coração pulsante do evangelho. Sem isso não tem evangelho. Sem isso vai sobrar religião. A justificação pela fé é a doutrina que revela que Deus não apenas perdoa pecados, ele declara justos aqueles que se unem a Cristo pela fé. Então, a justificação não tira do tribunal da condenação e nos coloca... Deixa eu repetir. A justificação nos tira do tribunal da condenação. Eu e você estávamos lá, seríamos condenados. Nos tirou desse tribunal e nos colocou no palácio da graça. Então, ela nos livra da ira e nos dá paz com Deus. Ela nos arranca das trevas, do império das trevas, da culpa, e ela nos firma na luz da adoção. Somos filhos agora. Jonathan Edwards vai dizer assim: a justificação pela fé é a glória do evangelho. Nela, todo mérito humano cai por terra e somente Cristo é exaltado. E a cruz é o fundamento dessa justiça. A fé é o instrumento, Cristo é o mérito e a paz é o resultado. Então, por isso, todo cristão deve viver com ousadia, com gratidão, com descanso, sabendo que a sua justiça não está nele, mas em Cristo. E Cristo é perfeito. A justiça de Cristo é perfeita, completa e eterna. Eu quero terminar com uma frase, deixar ela no seu coração. A fé não é o preço da justificação,
É a mão vazia que recebe a justiça perfeita de Cristo. Então, é mérito de Cristo. É mérito de Cristo. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos estar juntos aqui. E aí eu quero falar sobre a imputação da justiça de Cristo. Eu continuo no mesmo assunto, mas levando você a uma compreensão ainda maior. Deus abençoe sua vida. Não perde a aula de amanhã, que ela está sensacional. Deus te abençoe.